uma vez conosco nesse momento que vamos expor a sua palavra. Obrigado, reverendo Milton. É sempre muito gentil de sua parte me convidar para pregar. Aos demais pastores, presbíteros, obrigado. E a igreja, que tem a paciência de me ouvir, obrigado. Vamos ler o texto de Miqueias capítulo 6. Miqueias, fica aí nas escrituras. Miqueias capítulo 6. Miqueias, aquele que é semelhante a Deus. Uma possível tradução do seu nome, e vocês vão entender por que ele deve ter recebido esse nome, porque de fato ele precisava refletir a glória de um Deus que um povo havia deixado de lado. Este povo de Judá tinha se esquecido de fato do que a glória de Deus poderia fazer na vida daqueles que fossem por ele iluminados. Miqueias capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, diz assim. Miqueias, todos encontraram? Capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, mas deixe sua Bíblia aberta, porque vamos ler uma pequena parte do capítulo 7, daqui a pouco. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus: ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vamos começar o domingo com uma pergunta fácil. É muito bom começar as coisas com boas perguntas fáceis. A pergunta é: esse mundo é injusto? Eu já sei a sua resposta. Mas que tal uma pergunta difícil? Considerando que esse mundo é injusto, será que eu já tentei fazer justiça com as minhas próprias mãos? Considerando que a injustiça se espalha, e que o tempo todo eu vejo injustiça, será que eu já considerei em meu coração fazer justiça com as minhas próprias mãos? Vingança nunca é o melhor caminho. Esses dias assistimos um filme em casa, que é bem conhecido, Entre Meninos e Lobos. Se você não assistiu, vale a pena. Conta uma história que envolve várias pessoas, e uma delas é extremamente injustiçada, e a despeito de todas as injustiças que ele passa, chega no final do filme e ele está diante de uma arma, e tem alguém lá querendo fazer justiça com as suas próprias mãos, e você fica clamando: por favor, não puxe esse gatilho, não faça justiça com as suas próprias mãos. A vingança sempre é o caminho equivocado. Faça diferente. Se você não assistiu, vale a pena. É uma história interessante, pesada, complexa, cheia de altos e baixos, mas uma história que trata também de um mundo de grandes injustiças e como nós reagimos diante desse mundo. Esse mundo de grande injustiça é também um lugar onde nós podemos pensar de forma diferente sobre como lidamos com esse tema. Não faça vingança, mas você já pensou em algum momento na sua vida, e aqui vem a terceira pergunta, em ser um proclamador da justiça de Deus? É verdade, o mundo é injusto.
Vingança está fora de cogitação. Mas será que as minhas mãos não podem refletir a justiça de Deus? Será que os meus atos não podem refletir aquele que é perfeitamente justo? No final das contas, não existe uma forma correta e adequada de levar as minhas mãos a praticar a justiça de Deus. O verdadeiro Deus justo. Era exatamente isso que Miqueias estava esperando que acontecesse em Israel. É interessantíssima a mensagem de Miqueias, porque se você tem interesse no assunto justiça social, esse é o texto adequado para tratar deste assunto. Se você em algum momento se perguntou se Deus está preocupado com as injustiças sociais que acontecem neste mundo, o livro de Miqueias é exatamente para tratar desse assunto. E é interessantíssimo porque Miqueias não fazia parte do povo de Deus. Se você ler aqui no primeiro capítulo, você descobre que ele era um morastita, ou seja, ele vinha de Morissete. Ele saiu da sua terra e foi para Jerusalém, e quando ele chegou ali em Jerusalém, em Judá, ele deveria encontrar ali justiça, porque ele estava entre o povo de Deus, e o povo de Deus era conhecido, aliás, deveria ser, por praticar justiça, por ser justo, por fazer aquilo que era bom, porque uma vez que conheciam a palavra de Deus, deveriam ser justos. Mas ele chega lá e ele encontra justiça. Não, ele encontra profunda injustiça, tamanha injustiça, uma injustiça que estava marcada de uma maneira indelével naquelas pessoas, uma injustiça terrível. Ele chega a dizer no capítulo 7 o seguinte: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cachos de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue, cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente, com consciência. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. É exatamente neste momento que o profeta começa a anunciar uma palavra que é dirigida para essas pessoas que agora estavam vivendo nessa situação de profunda injustiça. Os irmãos ali, não sei se posso chamá-los assim, mas aquelas pessoas estavam devorando o seu semelhante. Eles estavam agindo de uma tal maneira que as pessoas eram cada vez mais oprimidas. E o pior é que o texto dá a entender que muitos gostavam disso. Os profetas anunciavam coisas que Deus nunca tinha falado. Homens agiam da maneira mais corrupta possível e ainda tinham aliados. Parece que as coisas sempre se repetem. Parece que as coisas sempre se repetem. É nesse momento então que Miqueias vai falar sobre justiça, e de uma maneira muito enfática ele vai falar sobre os proclamadores da justiça. E é o meu desafio nesta manhã falar com você sobre os proclamadores da justiça de Deus. E ele começa a sua mensagem, a sua sentença, a sua palavra profética, dizendo o seguinte: ouvi agora o que diz o Senhor. Ele fala em nome de Deus. Ele é um representante de Deus, ele não fala o que está no seu coração. Não é uma questão de vingança, não é uma questão de justiça com as suas próprias mãos, como se ele estivesse usando a sua justiça própria. Ele não está nem um pouco preocupado com a sua justiça particular, pessoal. Ele anuncia a justiça de Deus, porque é essa autoridade que define justiça. Não somos nós nunca seremos justos o suficiente. Somos pecadores. Nós nunca chegaremos sequer perto disso. Mas ele diz: ouvi o que o Senhor tem para dizer. Levanta-te e defende a tua causa. Estamos num tribunal.
E como acontece num tribunal, lá se levanta o promotor, lá se levanta o advogado de defesa, lá se levantam pessoas para falar. E ele pede que essas pessoas se levantem porque ele tem uma controvérsia. Há algo para ser tratado. E o que Deus quer tratar diante do seu povo precisa envolver a sua criação. E Ele convida a criação para fazer parte desse julgamento. O tribunal está completo, estão todos ali, e a criação de Deus está presente. E esta criação está lá por um motivo, está presente por um motivo. Ouvi montes, a controvérsia do Senhor, e vós duráveis fundamentos. Aqui nós temos já uma dica do que exatamente Deus está fazendo. Ele reúne o seu povo num tribunal, e Ele convida a criação para fazer parte. Por quê? Porque a criação proclama a justiça de Deus. Porque Deus criou as coisas justas. Em momento nenhum Deus criou qualquer coisa injusta. Deus não é um criador de injustiça. Os fundamentos duráveis, os montes que aqui são colocados diante desse tribunal, estão ali desde a criação, para deixar claro que Deus não cria nada injusto, porque Ele não é injusto. O primeiro proclamador da justiça de Deus é a própria criação. A criação é chamada para fazer parte desse julgamento, para que todos saibam que o nosso Deus, em momento algum, cria algo injusto. Lá em casa nós temos um texto que nós gostamos muito. Eu não sei se eu gosto tanto assim, mas a Sandra vive repetindo. É o texto de Eclesiastes capítulo 7, verso 28, na versão da linguagem de hoje. Eu vou ler aqui para você. Diz assim Salomão o sábio: tudo o que aprendi se resume nisso: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. A razão de chamar o primeiro proclamador da justiça se torna ainda mais enfática quando ele fala, a partir do verso de número 3, sobre o que ele fez, na verdade, e o que o povo acusava Deus de ter feito. Muitas vezes as pessoas dizem: Deus é injusto. Veja a minha vida, como pode alguém nascer nessa situação, como pode alguém viver nessa situação, como pode Deus, sendo bom, permitir que tantas coisas ruins aconteçam? Deus é injusto. E é por isso que ele pergunta: povo meu, o que eu fiz? Com que enfadei vocês? Responde-me. Será que eu fiz alguma coisa que mostrasse injustiça? Não, eu sou o Deus justo, e eu criei tudo justo. E esse é o primeiro proclamador da justiça. Mas o segundo proclamador da justiça é a providência. Ele diz assim: olha, o que na verdade eu fiz foi que eu tirei vocês do Egito. Eu salvei vocês. Vocês estavam sendo oprimidos, o chicote estava constantemente ferindo as suas costas. Vocês viviam como escravos, amassavam o barro, faziam com que os egípcios crescessem a custas do seu sofrimento. Foi isso que eu fiz. Eu revelei providência. Eu fui um Deus providente. Eu mostrei para vocês, pela minha providência, que eu nunca vou abandonar a minha criação. E é exatamente esse o conceito de providência. O Deus da providência é o Deus que provê todas as coisas que são necessárias para que a sua criação não seja abandonada, não seja perdida, nem os seus propósitos sejam deixados de lado. O Senhor jamais se esqueceu do seu povo. Bom, se vocês por acaso buscarem na memória, diz o próximo versículo, que é o 5, lembra-te agora do que maquinou Balaque. Lembra o que Balaque fez? Planejou, ele procurou por meio de uma estratégia, um estratagema,
lançar sobre vocês uma maldição, contratou alguém para amaldiçoar vocês. Balaão foi contratado por dinheiro, mas quando Balaão ergue a sua voz para amaldiçoar o povo, eu não permito, diz o Senhor. Ele coloca na boca de Balaão palavras abençoadoras, ele abençoa o povo, e se uma vez não fosse bastante, ele faz por 2, por 3 vezes, ele abençoa o povo. Porque eu sou o Deus da providência e eu não deixo faltar nada. Nunca deixei. Nunca vai faltar. Meu povo, lembra de tudo que aconteceu? Lembra do que Balaque fez? Lembra do que Balaão fez? Lembra das coisas que aconteceram? Lembra quando Balaão levantou uma revolta? Muitos morreram, mas o Senhor cuidou de tudo. O fato é que o nosso Deus é um Deus de providência, e a sua criação com certeza anuncia a sua providência, a sua justiça, e faz isso de maneira inigualável. Se você tem alguma dúvida sobre o que é o Deus da providência, lembre-se de Abraão e Isaque. Eles chegam ali diante do momento em que precisam subir ao monte, e Isaque traz o fogo na mão, traz o cutelo, tudo pronto para o sacrifício. E ele pergunta para o seu pai: pai, onde está o cordeiro? Qual é a resposta de Deus? Deus proverá. É isso. Às vezes parece que está faltando alguma coisa. Onde está o cordeiro? Deus proverá. A providência proclama a justiça de Deus. A criação proclama a justiça de Deus, mas os redimidos também. O texto continua, e aí então no verso 6, Deus repete as palavras que o povo tem usado contra ele. É muito necessário observar isso. O verso 6 se trata de um povo que tinha guardado muito bem a sua religiosidade. Religião é uma coisa boa, se for na ideia que Agostinho um dia pensou, chamada de religare, estar ligado novamente com Deus. Mas essa religiosidade que eles estavam praticando, essa maneira de fazer trocas com Deus, barganhas com Deus, não estava nem um pouco certa. Eles tratavam as coisas de Deus como se fossem trocas. Senhor, eu fui à igreja hoje. Senhor, eu ofereci para o Senhor um holocausto. Senhor, eu ofereci para o Senhor um bezerro de 1 ano, mas o Senhor não está satisfeito? Quem sabe então eu tenho que dar milhares de carneiros? Quem sabe, Senhor, 10.000 ribeiros de azeite? Quem sabe, Senhor, o Senhor na verdade quer o meu filho? Essa semana uma polêmica se estabeleceu aí, porque uma certa mulher, não vou citar o nome dela, foi acusada pelo marido, porque na doença dela, ela falou em oferecer o seu filho como sacrifício a Deus. É isso que o Senhor quer? Essas pessoas estavam totalmente enganadas. Achavam que essa religiosidade, essa prática religiosa, traria para eles uma verdadeira justiça. Não traz. A prática religiosa é o treino para sim praticarmos a justiça. A prática religiosa não é ruim, é claro que não, por isso que você está aqui hoje. Você quer se religar a Deus, você faz com que a sua vida seja dedicada a Deus, e você procura a maneira certa de fazer isso, a liturgia certa, porque você quer se religar a Deus, porque você vem aqui para treinar, para fazer o que realmente Deus quer. Não é uma troca, não é assim: Senhor, hoje eu ofereci 10.000 ribeiros de azeite, o que o Senhor me dará em troca? Não, tudo o que fazemos aqui é o nosso treinamento, é a nossa maneira de nos prepararmos para fazer exatamente o que Deus quer, que é o que ele coloca no verso 8. E o verso 8 parece estranho, né? Como pode? Já que esse povo tinha se desviado tanto, tinha se tornado um povo tão distante de Deus, não fazia nada justo, para que falar no verso 8 que eles devem fazer? Sempre tem um remanescente fiel, sempre tem alguém com os ouvidos abertos, sempre tem alguém que é tocado pela palavra. Alguns nunca vão deixar de ser religiosos, vão continuar oferecendo até o seu filho, se for necessário, para fazer trocas. Mas os remidos de Deus,
Eles ouvem a doce voz de Deus, e eles se sentem tocados, e eles acordam para isso, e os seus olhos se voltam para Deus. Os remidos de Deus, eles são despertados, eles dizem: é verdade, a criação diz que Deus é justo, a providência diz que Deus é justo, eu sou um filho de Deus, eu quero fazer diferente. O verso 8 é para os remidos, para os filhos de Deus, que querem fazer justiça. E é por isso que o texto diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Pare de fazer o que é mal. Ele já declarou o que é bom, porque Ele é um Deus proclamador de justiça. Ele já proclamou a sua justiça. E sabe o que você deve fazer? Diz o texto: deve praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o teu Deus. Praticar a justiça não é justiça própria, é praticar a justiça de Deus. O que é justo para Deus eu faço, o que é justo para Deus eu coloco em prática. Não é praticar a justiça que eu acredito que seja justa, não é a justiça deste mundo, não é a justiça que emana das pessoas, é a justiça de Deus. É praticar a justiça de Deus, é considerar o que é justo e não negociar o que é justo, o que é certo, o que é falado na palavra de Deus, o que é anunciado na palavra de Deus. E isso é justo e é isso que eu faço. Agora o próximo é muito interessante, é quase uma redundância, porque misericórdia já implica amor. Como assim amar a misericórdia? Mas é exatamente isso que Deus está pensando, é colocar aquilo que nós mais amamos naquilo que Deus também ama, na misericórdia. Tudo que nós amamos, nós fazemos muito bem. Nossa, eu amo esse lugar, eu amo fazer isso, eu amo fazer aquilo outro, e nós amamos muitas coisas. Tenho certeza que vocês são muito bons em amar, então amem a misericórdia. É você amar aquilo que diz respeito ao outro, porque misericórdia é um ato que nós oferecemos às pessoas que não merecem. Foi exatamente o que Deus fez conosco. Misericórdia é essa ação de Deus, de fazer com que sejamos perdoados, restaurados, redimidos. Sim, Deus é assim, no nosso cotidiano também. Eu preciso amar a misericórdia. Não ame as coisas, ame as pessoas. Amar a misericórdia. E por último, andar humildemente com teu Deus. Isso me assusta. Eu ando por muitos lugares. Quando eu estou lá com os diretores do Mackenzie, e eu tenho essa oportunidade uma vez por semana, eu ando muito humilde. Quando eu ando para a sala do meu chefe, eu sempre vou humilde. E ele fala, eu abaixo a cabeça. Mas e quando eu ando pelas ruas? E quando eu ando entre os serralheiros do Mackenzie? Quando eu ando na orla da praia? Quando eu ando com o meu carro, com a minha moto? Por todos os lugares onde eu ando, eu sou humilde? Irmãos, o nosso Deus é justo, perfeitamente justo. A criação diz isso, a providência diz isso, os redimidos devem dizer isso. E eu termino aqui contando a história de um homem. A história dele sempre me comove muito. É uma história já muitas vezes contada, é de George Miller. George Miller nasceu num lar cristão, mas por muitas razões, ele mesmo afirma isso, ele se desviou, se tornou um pecador. Não que se tornou porque não tinha nascido assim, mas ele começou a praticar atos que eram contrários àquilo que ele aprendeu na infância. E ele cometeu muitos atos, até o dia que ele entrou numa reunião de oração. Observem isso. Ele foi convidado para uma reunião de oração, e lá ele se converteu, porque reunião de oração converte pessoas. Ele se converteu e ele mesmo diz, daquele dia em diante eu nunca mais parei de orar. Ele saiu daquela reunião, isso era por volta do ano 1830. Ele olha para a sua cidade e ele percebe que era um lugar injusto. Havia injustiça por todos os lados e milhares de crianças órfãs.
Ele toma uma decisão, abriu a porta da casa dele: vou começar um orfanato aqui em casa. Porque isso é praticar justiça, é amar a misericórdia. E ele decide então que ele começa um orfanato na casa dele. Em pouco tempo, em 10 anos ele já tem, em 10 anos, em 11 anos ele tem 300 crianças. Em 20 anos ele já tem 2.000 crianças. É o orfanato de Bristol, se torna um imenso orfanato. Ele toma uma decisão: eu vou confiar só na providência de Deus. Sabe uma das coisas que marca a vida de George Miller? Ele não pede um centavo para ninguém. Ele chama os seus funcionários, ele diz assim: nós não vamos pedir um centavo para ninguém. Tudo que nós precisarmos, nós vamos orar e Deus vai nos dar. Quando ele falece, quando ele é chamado por Deus, o orfanato dele já tem 10.000 crianças. Quando acontece a guerra, um jornal inglês diz o seguinte: o orfanato de Bristol, uma das maravilhas da Inglaterra, sobreviveu à guerra. Uma bomba caiu perto, quebrou as 400 janelas, mas não feriu ninguém, nenhuma criança. O jornal continua dizendo o seguinte: nesses anos todos, já se passaram 50 anos da morte de George Miller, o orfanato já atendeu 19.935 crianças e arrecadou milhões de libras esterlinas. Alguém escreveu um artigo recentemente dizendo que George Miller, com as suas orações, arrecadou 395 milhões de reais. Bom, tudo isso não faria sentido se George Miller não fosse um imitador de Jesus. Aliás, esse texto não faz sentido sem Jesus, porque ele nasceu entre nós, ele encarnou como uma criação justa, perfeitamente justa. O segundo Adão. O primeiro não foi justo, mas ele foi. E como segundo Adão, na sua justiça, ele viveu pela providência de Deus. Um dia ele pegou alguns pãezinhos e alguns peixes e orou, e pela providência, todos foram alimentados. Jesus praticou a justiça. Em nenhum momento ele deixou isso de lado. Jesus amou a misericórdia. Jesus andou humildemente. E tudo isso está provado na cruz que ele aceitou. No final das contas, meus irmãos, a humildade de Jesus também é conhecida pela sua vida de oração. E aqui eu termino a minha mensagem com a parte prática disso tudo. Eu já sei que a criação proclama justiça. Então, meu irmão, não deixe ninguém falar que Deus é injusto. Se no seu coração surgir qualquer ponta de dúvida de que Deus é injusto, lembre-se da criação. Lembra lá de Eclesiastes capítulo 7, verso 29. Repete ele todos os dias na sua vida. Deus me fez direito e justo. Eu que compliquei tudo. Não deixe ninguém falar de Deus o que Ele não é. Ele não é injusto. Segundo lugar, será que Deus tem sido providente na sua vida? Você tem experimentado isso? As coisas acontecem por acaso, por sorte. Nossa, que sorte que eu tive! Ou Deus que providenciou exatamente o que você precisava na hora e no momento certo. Quando foi? E quantas vezes que Deus te livrou? Agora o seu desafio é ser um proclamador da justiça. Pratique justiça, não é vingança. É ser justo com as suas mãos. Ame a misericórdia e ande humildemente. Se inspire em Jesus Cristo, porque Ele é o modelo disso tudo. Mas lembre-se também da história de homens como George Miller, que sabiam a receita exata para se viver uma vida de justiça, misericórdia e humildade. E se George Miller for um nome meio difícil para você, é fácil. Assim que terminar o culto, você saindo, coloque aí no seu celular 50.000 orações. Vai aparecer George Miller. Ao longo da sua vida, ele foi muito metódico. Ele anotava o dia que fazia a sua oração e quando Deus tinha respondido. E ele anotou isso em vários cadernos.
ele afirma que Deus respondeu 50.000 orações que ele fez. E se você tiver dúvida, você pode comprar o livro que se chama 50.000 orações e comprovar como é que alguém é capaz de viver justiça no mundo injusto, humildade no mundo soberbo, misericórdia no mundo implacável. Oração. E muita. Deus abençoe sua vida. Eu sei, esse mundo é injusto. Talvez hoje mesmo você tenha sido injustiçado. Talvez você esteja sendo injustiçado nesse momento. Talvez você seja alguém que está clamando a Deus dizendo: Senhor, faz alguma coisa. E Ele vai fazer, porque Ele é um Deus de providência, porque eu tenho sido profundamente injustiçado. Mas por favor, lembre-se de praticar a justiça, não a vingança. Lembre-se de ser justo, vivendo em humildade. Lembre-se que justiça não exclui misericórdia. E é engraçado isso, né? Mas é exatamente o que Jesus fez. Ele foi totalmente justo e misericordioso. É o que Deus faz conosco. Em Jesus, a justiça foi completa. E por causa disso, a misericórdia nos alcançou. Que Deus abençoe sua vida, muito. E que você experimente uma vida de proclamador de justiça. Porque aqueles que simplesmente mergulham na religiosidade nunca vão alcançar. Mas os redimidos de Deus podem ser justos. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos? Obrigado, Senhor, pela vida de Jesus, que nos mostra com clareza, sendo Deus eterno, Ele encarnou sem pecado, mostrando a justiça de Deus, e como essa justiça, como segundo Adão, foi feita também na criação. Obrigado porque em Jesus Cristo nós experimentamos a vida debaixo da providência. Ele não possuía um lugar para reclinar a sua cabeça, ele não tinha casa, nem morava em palácios, mas não lhe faltou nada, alimento em momento nenhum lhe faltou, porque ele confiou na providência do Senhor. E na cruz ele mostrou para nós o que é uma vida de justiça, de amar a misericórdia e de humildade. Obrigado, Senhor, pela vida de Jesus, e que nós hoje, remidos do Senhor, venhamos a ouvir a Tua voz, que nos chama no dia de hoje, dizendo: ouvi a voz do Senhor, para que os nossos atos sejam justos, para que a misericórdia seja a nossa prática também, e para que a humildade esteja sempre conosco. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.